Imaculada, eu sou Fábio Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é terça-feira 14 de fevereiro de 2023. Estamos pertinho da quaresma. Semana que vem começa na quarta-feira da semana que vem, dia 22 de fevereiro, começa a quaresma, com a quarta-feira de cinzas. Lembra-se, tu és pó, e ao pó há de voltar. E isso tem tudo a ver com esse evangelho de que o Senhor nos propõe hoje. Vamos ao evangelho de hoje? A liturgia dessa quarta-feira, ou melhor, dessa terça-feira, dia 14 de fevereiro, está em Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. É continuação imediata do evangelho de ontem. O evangelho de ontem foi em Marcos, capítulo 8, versículos de 11 a 13. Quando os fariseus pediram a Jesus que operasse um milagre, e por causa da soberba deles, Jesus se recusa a operar o milagre, dá as costas, deixa os fariseus falando sozinho, entra na barca e passa a navegar com uma outra margem, longe dos fariseus. Jesus abandona os fariseus. Por que Jesus abandona os fariseus? Ele nos explica neste evangelho de hoje. Hoje o evangelho é Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. O texto desse evangelho eu vou deixar na descrição do vídeo. Abre a descrição do vídeo e acompanha comigo, porque são palavras de vida eterna. É palavra de salvação para você hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aconteceu que eles haviam se esquecido de levar pães consigo na barca. Havia um único pão. Jesus advertiu-os, abriu os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles comentavam entre si que era por não terem pão. Jesus percebeu e disse-lhes: por que discutis por não terdes pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível? Tendo olhos não vedes e ouvidos não ouvis? Não vos lembrais mais? Ao partir eu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? Responderam-lhe: 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços levastes? 7. Responderam-lhe. Jesus disse-lhes: como é que ainda não entendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como eu disse no evangelho de ontem, os fariseus se aproximam de Jesus, pedem um sinal, um milagre. Jesus disse que não ia operar milagre, sinal algum para os fariseus. Entra na barca e se põe ao lago. E no lago, já atravessando o mar de Tiberíades, os discípulos só tinham um único pão. A fome começa a apertar. Eles começam a ficar inquietos porque eles estavam com fome. E se tivesse que dividir aquele pão com todos eles, ia sobrar uma migalhinha para cada um. Eles iam comer muito pouco, eram 12 homens adultos, um único pão. Jesus percebe então a inquietação do coração dos discípulos e ele diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles deviam estar pensando: é porque a gente só tem pão e Jesus não quer que a gente come o pão que os fariseus comem, por algum motivo, talvez. E Jesus olha aquele raciocínio humano deles e não é nada disso. Vocês não viram eu multiplicando os pães 2 vezes? Como é que vocês estão entendendo do que eu estou falando? O fermento dos fariseus. O que é o fermento? O fermento é um ingrediente que nós colocamos na massa do pão, que faz com que a massa do pão enche, cresça.
É a mesma massa, só que inchada, crescida. O fermento é que a gente coloca no bolo. E o bolo que sem o fermento ia ficar pequenininho, achatado. Com o fermento o bolo cresce, incha, fica maior. Mas é o mesmo bolo. O fermento dos fariseus, o fermento de Herodes, ao qual Jesus se referia, é a soberba, é o orgulho. O orgulho é como fermento, a soberba é como fermento. Se colocado um pouquinho no coração do homem, o coração do homem se incha e acha que é maior do que realmente é. Jesus diz: acautelai-vos, por causa do fermento dos fariseus, ou seja, por causa da soberba. Os fariseus estão lá, do outro lado da margem, ficaram para trás, estão na desgraça. Como eu dizia no vídeo de ontem, a graça é a presença de Deus, a ausência de Deus é a graça. Os fariseus deixaram a graça passar, porque saíram da presença de Jesus. E por que eles saíram da presença de Jesus? Por causa do orgulho, por causa da soberba. Eles estavam na presença de Jesus, mas não de coração aberto, queriam ser tocados pela palavra de Jesus, queriam ser transformados pela mensagem de Jesus, mas eles estavam na presença de Jesus, querendo acusar Jesus, porque Jesus, teoricamente, estava tomando o lugar deles como mestre, como rabi, como aquele que ensina a doutrina, como aquele que arrebata um rebanho de seguidores. As pessoas não deveriam seguir Jesus, deveriam seguir eles. As pessoas não deveriam ouvir a palavra de Jesus, deveriam ouvir a palavra deles. Porque eles eram os fariseus, eles eram os mestres da lei. Com quem que se deveria aprender a lei? Com os mestres da lei, não com Jesus. Jesus era apenas um carpinteiro, filho de José, que veio da Galileia, um nazareno. Poderia sair coisa boa de Nazaré, da Galileia, como o próprio Tomé disse antes de ser chamado por Jesus. Poderia sair coisa boa da Galileia? Isso incomodava os fariseus, porque os fariseus estavam perdendo seu prestígio social e o orgulho deles, a soberba deles, não permitia perceber que Jesus era um mestre da lei com muito maior profundeza, com uma magnitude muito maior do que a deles. Que na verdade eles deveriam ir lá beber desta fonte de água viva que era o coração de Jesus. E se eles fossem lá humildemente, ouvir a palavra de Jesus de coração aberto, eles se transformariam. Como se transformou Nicodemos, que era também fariseu, mas se abriu à palavra de Jesus. Deixou a luz do céu entrar. A luz do céu, por meio da palavra do Senhor, dissipou todas as trevas do coração de Nicodemos. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Jesus diz: cuidado com a soberba, cuidado com o orgulho, porque assim como um pouquinho de fermento leveda toda a massa, um pouquinho de soberba, um pouquinho de orgulho no coração do homem vai inchando o homem de uma tal proporção, de uma tal maneira, que o homem se acha muito mais do que ele realmente é. O homem se acha importante, acha que ele é alguma coisa. E assim ele acaba se afastando de Deus, porque 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Acautelai-vos, cuidado. Por que Jesus diz cuidado? Porque aí há um perigo. E um perigo de perdição eterna, um perigo de inferno. A soberba é um perigo, porque a soberba é a mãe de todos os vícios. A soberba é a mãe de todos os vícios. Todos os vícios nascem do orgulho. Pensa num pecado grave, um homicídio, um assassinato, é um pecado grave. De onde que ele nasce? A pessoa matou porque ele estava com muito ódio. Ela estava com ódio porque ela foi ofendida. Ela foi ofendida porque falaram algo, ou fizeram algo, ou provocaram algo que ela achava que não merecia. Então ela achava que não merecia aquela ofensa, a ofensa foi feita, a ofensa feita gerou o ódio gerou o homicídio. Terminamos o homicídio, mas de onde que nasceu tudo isso? Foi feita uma ofensa. Eu, um bolo grande do jeito que eu sou, vou ser ofendido? Jamais, inadmissível me ofender. O orgulho. O homicídio nasceu do orgulho. E daí por diante, meus amados, todos os pecados, seja qual for, sempre haverá ali um fermentinho de Satanás. Aqui Jesus diz o fermento dos fariseus e de Herodes, mas podemos dizer assim, sem sombra de dúvidas e sem medo de errar,
O orgulho é o fermento de Satanás. Porque Satanás, por orgulho, disse: não servirei. Satanás quis ser servido pelo próprio Deus, não servir a Deus. São Miguel então se levanta, o príncipe da milícia celeste, expulsa Satanás do céu, com o terço dos anjos que a ele aderiram, dizendo: quem como Deus? Quis o Deus? Quem como Deus? O orgulho, a soberba, é sempre elevar-se e colocar-se num destaque de honra, um destaque de glória. A pessoa soberba quer ser elogiada, quer ser louvada, quer se envaidecer, quer que as pessoas pensem bem dela. Queridos, enfim, em resuma, a pessoa soberba quer ser glorificada. Querido, mas toda honra e toda glória é a Deus. Você que é vaidoso, soberbo, orgulhoso, que gosta de elogios, que gosta de ser elogiado, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com o fermento de Satanás, que é o orgulho. Nessa terça-feira, peça a Jesus a graça da humildade, porque foi Ele que nos determinou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu disse que o orgulho e a soberba é a fonte de todo o pecado, mas em contrapartida, a humildade é a fonte de toda a santidade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes. No Evangelho de ontem, Jesus deixa os fariseus falando sozinho e vai embora. Resistiu aos soberbos. Aquela mulher cananeia, aquele evangelho que a cananeia se aproxima de Jesus e diz: Senhor, tem piedade de mim, que minha filha está possessa de um demônio. Ela era uma pagã, ela era gentia. Jesus diz: não convém tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. E a cananeia diz: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus fala: mulher, grande é a sua fé, vai em paz, a sua filha está curada. E de fato ela creu na palavra do Senhor, foi embora naquele instante. A filha dela foi liberta. Jesus operou um exorcismo à distância. Ela foi completamente liberta de Satanás, por causa da humildade. Se Jesus aqui resiste aos fariseus, no evangelho de ontem, e vai embora, deixa os fariseus falando sozinhos. Nesse evangelho da cananeia, Jesus, pela humildade da cananeia, ela como que arranca do coração de Jesus a graça que ela pediu. Jesus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. Concede a graça aos humildes. A graça da conversão, a graça da santidade, a graça de uma vida nova, a graça da morte na presença de Deus, a graça da vida eterna. Você quer ser santo, você quer ganhar o céu, você quer ser feliz de verdade, porque a felicidade verdadeira tem nome, a felicidade verdadeira é Jesus. E só seremos completamente felizes quando estivermos completamente na presença de Jesus, na vida eterna, no alto da montanha. Você quer ser feliz? De verdade, para sempre. Peça a Jesus a graça da humildade. Combata o orgulho, combata a soberba. Quando você perceber uma raiz de orgulho e de soberba no seu coração, procure uma situação que seja contrária àquela soberba, nem que seja uma situação que te humilhe, porque a humilhação gera humildade. Procure ser humilde, procure ser pequenino. Vinde a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Jesus disse isso com relação às crianças de maneira literal, mas é claro, de maneira plena, Jesus falava aos humildes, porque os humildes são pequenos como as crianças. Jesus disse: aquele que não for como uma dessas crianças não entrará no reino do céu. Como a criança é? Pequena na estatura. Pequena na estatura. Jesus queria dizer de nós que nós deveríamos ser pequeninos, como crianças. Pequenos e puros, como as crianças. Que hoje o Senhor te conceda a graça. O Senhor me conceda a graça da humildade. Ó meu Jesus, manso e humilde de coração, fazer o meu coração semelhante a vós. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.